Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. É um prazer estar com vocês hoje, neste momento especial, na segunda jornada acadêmica do direito. E estamos aqui reunidos para tratar do direito tributário, uma matéria muito importante nos nossos cursos, na nossa proposta de pós-graduação aqui no CERS, em parceria com a Estácio. E hoje nós vamos tratar de um tema extremamente relevante para o seu dia a dia, que é o tema do processo tributário. E eu, professor Eduardo Sabag, tenho o privilégio, a honra, a satisfação de ter ao meu lado a querida amiga, eminente professora Camila Vergueiro. Nós que estamos juntos, né, professora Camila, há tanto tempo e durante tantas aulas e gravações, hoje renovamos o nosso encontro, já atualizamos as nossas conversas antes dessa aula e agora, prazerosamente, vamos tratar desse tema para fomentar a sua curiosidade, quem sabe até fazê-lo estudar conosco na nossa pós de tributário aqui no CERS, por mim coordenada. E eu vou apresentar a professora Camila, lendo parte do seu currículo, depois lhe passarei a palavra para que ela possa cumprimentá-los e aí começaremos o nosso debate. Porque temos algumas perguntas que, de repente, serão perguntas que você já fomenta aí na sua imaginação. Tenho certeza de que todos vão gostar da aula. Professora Camila Vergueiro, ela que é mestre pela PUC de São Paulo, advogada tributarista e também professora dos cursos de pós-graduação da PUC e da FGV. Camila, que alegria tê-la aqui conosco, né, mais uma vez, e muito obrigado desde já. Professor Sabag, é uma honra imensa participar dessa segunda jornada acadêmica de Direito. Senti-me muito honrada com o convite, muito feliz. É uma oportunidade ímpar para nós de estarmos juntos e para os alunos, tendo em vista o tema que vai ser tratado, de extrema relevância para quem quer se aprofundar no ramo do direito tributário. Me sinto assim, iluminada com essa oportunidade. Realmente muito obrigada por mais esse dia e a confiança que é depositada, a responsabilidade aqui é grande, né, de tratar desse assunto, e espero que ao final desse nosso bate-papo aqui nós tenhamos colaborado para que os futuros pós-graduandos se apaixonem pelo direito tributário e especialmente pelo contencioso tributário. Muito obrigado, professor Sabag. Eu que agradeço, excelente. Muito bem, então vamos começar, Camila. Eu coloquei aqui no papel algumas dúvidas que costumam transitar, como eu falava, na mente dos nossos alunos sobre o processo tributário, as dúvidas, né? E a primeira delas é a seguinte: por que a gente tem que qualificar o processo, né, de processo tributário, esse processo que lida com essa relação entre fisco e contribuinte? Por que processo tributário? Excelente pergunta, professor Sabag, porque ela é, diríamos assim, a premissa para uma excelente compreensão e definição das estratégias processuais ali no dia a dia da advocacia, né, tanto pública como privada, para a definição da melhor ação, da melhor medida judicial para a defesa dos interesses do contribuinte, do cliente, né? Na verdade, é uma posição mais moderna, né, dos processualistas qualificarem o processo de acordo com a relação jurídica de direito material de fundo que faz nascer, né, justamente a relação processual. Vem se abandonando, e eu acho que com o Código de Processo Civil de 2015, a ideia de que o processo é um fim em si mesmo. Muito pelo contrário, o processo ele nasce, né, de um conflito de interesse numa dada relação jurídica de direito material, e ele termina, né, o fim do processo é justamente solucionar esse conflito de interesse. Então nós qualificamos de tributário o processo porque justamente a relação jurídica de direito material que starta o processo é uma relação jurídica de direito material tributária, né? O conflito de interesse
que enseja a provocação da tutela jurisdicional, que enseja a manifestação do juiz, que faz com que o juiz saia, né, daquele que eu digo sono profundo por força do princípio da inércia. O magistrado, ele é provocado, né? E quando a gente fala em processo tributário, é porque essa provocação ela foi promovida por um dos sujeitos que compõem a relação jurídica de direito material tributária. A gente olha as regras de processo, né, as regras do Código de Processo Civil, né, porque aqui a gente está falando é uma relação que não é do âmbito do direito penal, é civil, né, a gente colocaria dentro do ordenamento, né, do Código de Processo Civil, é uma relação tributária, uma relação entre fisco e contribuinte. Na hora que essas duas entidades, elas entram em choque, seja porque o contribuinte ele não pagou ou não quer pagar, né, o juiz ele vai ser provocado e a solução que ele vai ter que dar tem que se adequar a essa realidade que é especialíssima, né? Nós estamos lidando com uma relação jurídica em que nós temos uma fazenda pública no outro polo. Então não adianta a gente imaginar, né, que as regras, que o código, né, o Código de Processo Civil, que as regras de processo civil, elas não têm que haver esse amoldamento. É como uma luva que se insere a essa mão, né? A relação jurídica de direito material tributário. A nossa mão é a relação jurídica de direito material tributário, dá um tilt nessa relação jurídica, né? O contribuinte não paga, né? Como que isso, por meio de que tipo de processo isso vai ser solucionado? Por meio de um processo tributário. É lógico que as regras, né, processuais nós vamos utilizar como matéria-prima, né, para definir a ação, as condições da ação, né, das ações, né, os requisitos da petição inicial, o Código de Processo Civil. Mas a gente nunca pode abandonar essa ideia de que a solução tem que sempre olhar para a relação jurídica de direito material de fundo, porque o processo ele parte do conflito de interesse na relação jurídica de direito material e ele retorna, né? O fim do processo é solucionar. Então, no final das contas, e por isso, no começo da minha fala, eu adiantei, é uma visão moderna em que a eficiência, que o processo, melhor dizendo, ele é meio de solução de conflito de interesse. Qual? Conflito de interesse da relação jurídica de direito material. Então, ele tem que ser qualificado como processo tributário. Muito embora a gente utilize o Código de Processo Civil para, diríamos assim, promover a provocação da tutela jurisdicional e todo, né, um instrumento de solução de conflito de interesse. Por isso, a necessidade dessa qualificação, né? Excelente, professora Camila. Começamos, eu acho que já com uma provocação que tem desdobramentos relevantes. Eu até me valho desse contexto para lhe direcionar uma outra pergunta, porque nós, advogados, sempre pensamos na melhor estratégia processual, não aquela estratégia que vai demandar o conhecimento do direito material, na estratégia processual. E aí, de cara, já nos vem à mente o Código de Processo Civil. Então, eu queria ouvir de você exatamente esse ponto. A melhor estratégia processual, ela está ligada à mera utilização do Código de Processo Civil ou temos algo além disso? Bom, mais uma pergunta capciosa, né? Acho que hoje aqui nós vamos ter que fritar os miolos, né? Mas muito bom, porque eu espero que isso seja um estímulo ao estudo do processo tributário aí para vocês que querem se aprofundar, né, por meio da pós-graduação. Partindo dessa premissa que nós já fixamos aqui, de que o processo é qualificado pelo tributário, né, nós, assim, na minha vida prática, um facilitador, né? E esse facilitador não é um facilitador meramente para resolver de uma forma corriqueira os problemas do meu cliente, né? Essa premissa da qual eu parto, né, ela vem trazendo resultados. Por isso que eu acho que ela é tão importante, ela tem que ser frisada, né? Nós temos que olhar o processo com o binóculo da relação jurídica de direito material de fundo, porque ele começa e ele termina, né? Começa nela e termina para solucioná-la,
né? Essa é a finalidade. O processo é instrumento de solução de conflito de interesse. Então, não adianta apenas nós termos um excelente conhecimento sobre as regras do Código de Processo Civil. É lógico que a gente precisa, porque a gente precisa saber utilizar o instrumento, né? A gente precisa saber quais são as regras do jogo para se comunicar com o juiz, mas sempre pensando que essa comunicação com o juiz tem uma finalidade: resolver o problema do seu cliente, né? A ideia de efetividade processual, ela não é do processo em si, por si mesmo, mas sim da solução do conflito de interesse, professor Sabag. Isso é muito importante. Eu acho que na advocacia tributária, essa ideia de venda de teses tributárias, né, o Supremo decide alguma coisa e aí todo mundo sai vendendo sem ter uma preocupação com o caso concreto. E o que que isso eu toquei? E o que que é o caso concreto? É com a relação jurídica de direito material. Na verdade, é com a etapa, né, da vida, do que eu chamo de ciclo de vida da obrigação tributária. Definir estratégia processual é levar em consideração as etapas que a obrigação tributária pode passar, porque a gente sabe que algumas medidas judiciais, elas podem ser propostas antes da constituição da obrigação tributária. É a ideia das medidas judiciais preventivas. Mas, e assim, não são nem só medidas judiciais, porque o contribuinte, ele pode administrativamente, também mediante uma consulta fiscal, pedir, né, antes da constituição da obrigação tributária, pedir uma solução à sua dúvida a respeito da aplicação da regra matriz da norma de tributação. E nós temos medidas judiciais que são propostas depois da constituição da obrigação tributária, né? Por exemplo, uma ação anulatória. Né? Nós temos medidas judiciais que são propostas, na verdade, uma medida judicial que pode ser proposta depois que a obrigação tributária é extinta, depois do pagamento. Então, vejam, a estratégia processual, ela depende da avaliação desse que a gente chama desse processo de aplicação da legislação tributária, né? Então, aqui para facilitar e já, assim, deixar a curiosidade para um certo aprofundamento, mas que vem só com as aulas da pós, né? Sempre que nós pensamos os instrumentos processuais de solução de conflito de interesse, né? E aqui eu estou falando instrumentos processuais, judiciais e administrativos, porque o contribuinte ele tem, né, a possibilidade de discutir a relação tributária no âmbito administrativo e judicial. E se perde no âmbito administrativo, isso não afasta a possibilidade dele ir para o judiciário. A gente tem que partir de algum lugar. Tá? E qual é esse lugar? Né? Eu vou aqui apresentar para vocês o que eu chamo de ciclo de vida da obrigação tributária. Né? Para entrar no mundo do direito tributário, nessa ideia de relação jurídica de direito material, né, nós temos que partir da Constituição Federal. A Constituição Federal é onde está demarcada estão demarcadas as competências tributárias, né? Ali que eu identifico qual ente político pode tributar o quê, né? Qual fato econômico pode ser captado para a tributação, né? Por qual ente político, né? A base de cálculo possível, sujeito passivo possível, etc. Demarcada a competência tributária, identificada quais são as competências tributárias, essa competência tributária ela precisa ser exercitada, ela precisa sair do papel. Né? Não basta existir a Constituição Federal. Os entes políticos precisam exercitar, eles precisam editar a lei instituidora da regra matriz de incidência tributária da norma de tributação, a instituição do tributo. Né? Mas basta a instituição do tributo para que nós, aqui contribuintes, que nós, né, que vivemos aqui na sociedade brasileira, nos sentirmos compelidos a pagar o tributo? Não, nós precisamos da instalação do vínculo. Essa regra matriz, ela precisa ser aplicada, né? Ela precisa sair do papel, a regra matriz, a norma de tributação. Eu preciso criar o vínculo entre o sujeito passivo e o sujeito ativo, entre a União e a Camila, entre o Estado e a empresa XPTO, né? E é lógico que esse vínculo ele tem que ser criado, né, por meio dos instrumentos que o próprio direito estabelece como hábeis para a instalação do vínculo. Se a gente pega o Código Tributário Nacional, qual é esse instrumento? É o lançamento. Né? Nós temos lá o lançamento o lançamento de ofício, que é quando o próprio fisco constitui
cria o vínculo, nós temos o lançamento por homologação, que é quando o contribuinte ele cria o vínculo, apura o montante do tributo devido e já adianta o pagamento. Nós temos o lançamento por declaração, em que há uma colaboração mútua entre o particular, entre o contribuinte e entre o fisco na constituição da obrigação tributária, né? Mas nós precisamos passar, né, por esse percurso e vai ser, né, analisando esse ciclo de vida que a gente já daqui a pouco faz o retorno, né, para tratar das ações tributárias, né? E aí o que acontece? Constituída a obrigação tributária, né? Instalado o vínculo entre o fisco e o contribuinte, né? A gente pode dizer que o contribuinte ele tem 3 opções, né? Se a gente estiver diante de um auto de infração, por exemplo, vamos tomar essa espécie de constituição, esse meio de constituição da obrigação tributária, que eu acho que é mais fácil nós exercemos aqui o raciocínio, né? Criou-se a obrigação tributária, constituiu a obrigação tributária, o fisco lavrou o auto de infração contra o seu cliente. Na verdade, o seu cliente ele teria basicamente 3 opções. Pagar, e quando ele paga, extingue a obrigação tributária, artigo 156, inciso 1º do Código Tributário Nacional, pagamento extingue o crédito tributário. Aí ele tem uma outra opção, permanecer inerte, não fazer nada, ficar omisso, porque ele tem a obrigação de pagar, mas se ele não tiver dinheiro, vamos pensar que não é que ele não quer pagar, ele não é um sonegador, não, ele não tem condições de pagar, estamos na crise, né, a carga tributária é altíssima, ele simplesmente permanece inerte. O fisco, o que ele vai fazer nessa hipótese? Ele vai dar continuidade a esse ciclo de aplicação da legislação tributária, ok? Né? Mas a gente já chega lá. Mas ele tem uma terceira opção na hipótese de auto de infração. O que o contribuinte pode fazer? Ele pode impugnar. Ele pode apresentar uma impugnação administrativa. Aí, nesse momento, ele vai discutir aquela exigência tributária e nós vamos ter, né, o primeiro, né, o processo administrativo, que vai ser um mecanismo de solução de conflito de interesse entre o fisco e o contribuinte no âmbito do Poder Executivo. Nós temos ali, se a gente pensar nos tributos federais, nós temos o CARF, nós temos toda uma série de atos visando a solução de conflitos de interesse. Ok? Encerrado o processo administrativo com decisão favorável ao contribuinte, extingue a obrigação tributária. Se a decisão não é favorável, a impugnação ela é rejeitada e o contribuinte não opta por permanecer inerte e não pagar, o que o fisco vai fazer? O fisco vai dar continuidade a esse ciclo de vida, a esse processo de aplicação ou processo de cobrança do crédito tributário, para a gente usar palavras mais populares, né? Porque a gente fala processo de aplicação, positivação, não. É o processo de cobrança. Essa ideia de ciclo de vida que eu da obrigação tributária que eu estou apresentando a vocês, nada mais é do que o processo de cobrança, né? Que parte ali da existência de regras tributárias, da edição da regra matriz, da constituição da obrigação tributária. Na hipótese de inadimplemento, o fisco vai continuar a exigência do crédito tributário. E aí ele vai ter uma outra etapa. Ele vai ter que inscrever o débito na dívida ativa, emitir a certidão de dívida ativa para que ele possa ajuizar a ação de cobrança, que é a ação de execução fiscal. A ação de cobrança, por excelência, de cobrança do crédito tributário, ela é conhecida como execução fiscal. Na execução fiscal, vão ser promovidos atos de constrição patrimonial e alienação patrimonial para satisfação daquele crédito, que foi constituído lá naquele nosso auto de infração. Constricto patrimônio, levado a leilão, os bens levados a leilão, né? Pode ser um bem imóvel, bem imóveis, dinheiro, né? A penhora online, a ideia da penhora online, que hoje está tão, né, vem sendo tão ressaltada pela própria legislação e pela jurisprudência, vai haver a conversão em renda e vai extinguir o crédito tributário, né? Então a gente pode dizer, olhando, né, esse ciclo de vida da obrigação tributária, essas etapas que eu falei aqui, que nós temos uma instância em que há a possibilidade de pagamento espontâneo, né? Que é ali, quando o contribuinte é notificado do auto de infração, ali pode haver o pagamento espontâneo. Ele pagou, extingue o crédito tributário. Mas, se há o inadimplemento, o processo de aplicação vai continuar sendo promovido para o fisco, porque o fisco vai querer a satisfação do seu crédito, não é isso? Criou o vínculo, criou a obrigação tributária entre fisco e contribuinte. O fisco vai querer a satisfação do seu crédito, vai caber ao contribuinte eventualmente impugnar, e a gente já está impugnar tanto administrativa quanto judicialmente, e a gente já está chegando lá, né?
Mas, se o contribuinte permanece inadimplente, a gente vai ter essa etapa de pagamento compulsório, que vai ser via Estado juiz, né? Via execução fiscal. Né? Porque o fisco, muito embora ele possa lavrar o auto de infração, emitir a certidão de dívida ativa, ele não pode entrar na sua casa, tirar uma parcela do seu patrimônio, né? O fiscal não pode fazer isso, o procurador da Fazenda não pode fazer isso. Para satisfazer o crédito tributário via o mecanismo compulsório, ele precisa provocar o judiciário. Por meio da execução fiscal, ele vai conseguir isso. E aí, vamos pensar agora um pouco no processo tributário. A gente, né, já viu que o mecanismo judicial por excelência do fisco de cobrança do crédito é a execução fiscal. Né? Ele tem à sua disposição a cautelar fiscal, que é um mecanismo de... não é a penhora, né? É a indisponibilização de bens visando a satisfação do seu crédito em determinadas situações, né? Que na aula de processo esses detalhes vão ser apresentados. Aqui a gente está dando um panorama geral, né, professor Sabaga? Para dar um panorama geral, para vocês terem ideia do que está por vir no nosso curso aqui. Né? E aí, só que assim, todo esse processo de aplicação da legislação tributária, né, do âmbito do direito material, ele pode, eventualmente, ser... o contribuinte ele pode se opor tanto à aplicação da regra da norma de tributação, como aos atos de constituição da obrigação tributária, né, de inscrição na dívida ativa, de emissão da certidão de dívida ativa e de pagamento. Né, porque ele pode pagar espontaneamente e, mesmo assim, o sistema concede a ele a oportunidade de ir em busca da recuperação desse tributo que ele pagou indevidamente. E vai ser olhando, pessoal, vejam aqui, olhando para cada uma dessas etapas que nós vamos definir a melhor estratégia processual para o nosso cliente, para o contribuinte. E é isso, né? Então vejam, não basta a gente olhar para o Código de Processo Civil e saber que lá tem uma ação declaratória, existem as ações preventivas, que existe a repetição do indébito, que existe a ação anulatória. Porque para definir se eu vou propor para o meu cliente, se eu vou ajuizar uma ação declaratória, um mandado de segurança preventivo, ações preventivas, essas duas. Ações repressivas, anulatória, mandado de segurança repressivo, embargos à execução fiscal, né? E ação de repetição do indébito, que além de ser repressiva, né, ela também é condenatória, porque eu primeiro preciso reconhecer que há o indébito e depois obter a decisão judicial mandando a Fazenda devolver o dinheiro. Eu vou definir qual é a melhor ação, tomando em consideração que o Código de Processo Civil, não, vai ser exatamente o ciclo de vida da obrigação tributária. Eu vou definir se eu posso entrar com uma impugnação administrativa, não vai ser olhando para a legislação de processo administrativo, mas vai ser levando em consideração justamente a etapa do ciclo de vida da obrigação tributária. Então, toda definição de estratégia processual, né, seja para solucionar o conflito de interesse no âmbito judicial ou no administrativo, eu vou ter que levar em consideração essas etapas aqui do processo de aplicação da legislação tributária. Então, a maior confirmação de que nós temos, né, da premissa de que partimos, né, de que processo é qualificado em função da relação jurídica de direito material é essa. A ação, a medida processual cabível, eu defino olhando o ciclo de vida da obrigação tributária, ou seja, a relação jurídica de direito material tributário. Excelente, professora Camila, que mostrou na resposta completíssima à indagação, à modesta indagação que fiz, que não há uma independência, como se imagina, entre o processo e o direito material, senão uma total dependência, um total diálogo que deve ser estabelecido, a partir do qual nós sempre voltaremos os olhares para o ciclo de vida da obrigação tributária como a fonte para a tomada da melhor decisão, a fonte para a tomada da melhor estratégia. E por falar nisso, Camila, eu queria aproveitar para lhe fazer mais uma pergunta sobre a suspensão da cobrança do crédito tributário, né? Porque eu vejo este momento como um momento assim pragmático, porque quando o cliente nos procura, ele quer que resolvamos a sua situação.
Mas se transformarmos esse desejo numa linguagem técnica, ele quer que busquemos a suspensão da exigibilidade do crédito, mas ele não sabe falar suspensão da exigibilidade do crédito, né? Então, eu queria... Ele fala, eu só não quero pagar. Consegue algo aí para eu não pagar. É mesmo. Agora, nós sabemos o que ele quer tecnicamente, né? Suspensão da exigibilidade do crédito. Ou a suspensão da cobrança do crédito, numa linguagem mais direta. Então, assim, eu queria ouvir de você o que o contribuinte tem, né, no processo tributário para suspender a cobrança do crédito. O que você apresenta para nós? Professor Sabag, antes de responder a tão capciosa pergunta, gostaria de destacar aqui para os nossos alunos a importância do que foi dito a respeito da definição das estratégias processuais, considerando o ciclo de vida da obrigação tributária. Porque o que eu vejo na prática da advocacia é que muitas vezes o advogado define a ação e não se preocupa, né, com essa etapa em que o ciclo de vida da obrigação tributária se encontra. E aí o que acontece? Ele ganha a causa, né, julga procedente, faz trânsito em julgado favorável ao contribuinte, mas o contribuinte ele não consegue executar, ele não consegue dar efetividade àquela decisão judicial. Por quê? Porque a estratégia processual não é adequada ao momento, né, do processo de aplicação da obrigação tributária. Isso tem um impacto, né, no resultado da ação, porque se o processo é visto como instrumento do direito material, né, a ação ela tem que ser adequada para que o bem da vida, né, e a etapa, né, da obrigação tributária seja efetivamente protegida. Então, muitas vezes, né, o advogado reclama que ele ganhou a ação, mas ele fica sem os honorários de êxito. Por quê? Porque se não, o cliente, o contribuinte, não consegue, né, o benefício econômico almejado, porque no final das contas, quando a gente pensa no processo tributário para o contribuinte ele quer não ter que pagar, ou restituir, ter o benefício econômico, né, não ter que pagar e não ter que despender aquele dinheiro. E restituir é colocar de volta no bolso. Se ele não consegue isso porque a ação não foi adequada, a culpa é de quem? A culpa do advogado, que não levou em consideração, né, esses aspectos da relação jurídica de direito material tributário que são tão relevantes para a definição da estratégia processual. Então, essa posição doutrinária mais arrojada, moderna, né, que olha o processo como instrumento, né, o que se confirma hoje, né, por meio do Código de Processo Civil, de várias disposições do Código de Processo Civil, né, desse olhar do processo como instrumento de direito material, isso acaba se confirmando, especialmente no ramo do direito tributário. A importância de ter esse novo olhar sobre o processo, não como um fim em si mesmo, né? Que é uma orientação propugnada pela doutrina tradicional, a escola tradicional do processo civil. Não que ela esteja errada, é que eu acho que a gente sempre tem que avançar, nós temos que evoluir, né? Eu me lembro que assisti uma palestra de um físico agora, e eles têm uma questão nova aí na física, que a molécula, o átomo está em mais de um lugar ao mesmo tempo e que isso daí seria contra a teoria de Einstein. E a primeira coisa que esse professor falou, esse físico falou assim, não é que Einstein estava errado, mas é que a gente evolui. A gente parte, na verdade, eu preciso dessas teorias para que a gente possa evoluir. Einstein estava certo, né? Mas naquele momento histórico, as ferramentas que existiam permitiram ele só enxergar daquela forma. Se ele tivesse vivo, certamente ele teria chegado onde nós chegamos, porque é deles que nós partimos. Então, não é uma crítica à teoria tradicional, querendo opor, não, de maneira nenhuma, mas a gente precisa dar esse passo, porque processo tem que ser visto como instrumento, ok? Aqui é uma consideração bem focada na advocacia, para que você, com o seu cliente, tenha essa preocupação. E aí, agora a gente passa, né, para responder a pergunta do professor Sabag, né? Existem mecanismos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Porque assim, quando o cliente entra no escritório, ele fala, eu não quero pagar, ele já não quer pagar imediatamente, né? Existem.
Existem mecanismos processuais e mecanismos não processuais de suspensão da exigibilidade. Aonde que a gente identifica isso no ordenamento? No Código Tributário Nacional, especificamente no artigo 151. Né? Porque o artigo 151 do Código Tributário Nacional fala lá, suspende a exigibilidade do crédito tributário e elenca vários incisos. Né? Vou tratar aqui, né, um deles, que não é processual. Por exemplo, o parcelamento. O que é suspender a exigibilidade? Né? Suspender a exigibilidade é impedir a cobrança. Quando a dívida está parcelada, o seu cliente parcela, né, o crédito tributário e ele está cumprindo o parcelamento, o que acontece? O fisco ele vai continuar a cobrança? Ele vai ajuizar a execução fiscal, ele vai emitir a certidão de dívida ativa, ele vai penhorar os bens desse seu cliente? Ele vai levar a leilão esses bens? Não. Não, porque, como eu digo, a causa suspensiva da exigibilidade, ela coloca a obrigação tributária na UTI. Ela não esfacela o vínculo, como são as causas de extinção da obrigação tributária que estão previstas lá no 156. Pagamento elimina o vínculo. As causas suspensivas da exigibilidade, ela coloca uma barreira nesse ciclo de vida da obrigação tributária. Por isso essa ideia de colocar a vida da obrigação tributária na UTI. Porque quando a gente está na UTI, o que acontece com a nossa vida? Fica parada. Sai da UTI, a gente retoma todas as nossas atividades, pratica os esportes, né? Os esportes que a gente gosta, a gente volta a trabalhar, volta a estudar, mas enquanto a gente está ali na UTI, a nossa vida fica suspensa. O artigo 151 ele traz hipóteses de colocação da obrigação tributária na UTI. Nós temos as processuais e as não processuais. Né? Dei o exemplo de uma não processual parcelamento, mas nós temos as processuais, que são o que na vigência do Código de Processo Civil de 73, nós conhecíamos como tutelas de urgência. Né? Então, quando o contribuinte tinha urgência, olha, preciso de uma certidão de regularidade fiscal, nossa, preciso participar de uma licitação, o que a gente pede? A gente pede uma liminar, a gente pedia uma tutela antecipada, nos termos do artigo 273 do Código de Processo Civil de 73, pede a liminar no mandado de segurança, objetivando o quê? Suspender a exigibilidade, barrar o processo de cobrança. Né? Para as medidas processuais judiciais, eu preciso necessariamente de uma ordem judicial. No âmbito judicial, o juiz é que vai suspender a exigibilidade, salvo a hipótese de depósito. Mas é lógico que o nosso cliente, né, geralmente não quer depositar, porque ele não quer despender o dinheiro. Ele quer manter o dinheiro no caixa, especialmente no momento de crise. Né? O depósito sempre pode ser uma opção para o contribuinte. Né? Então, você entra com uma ação, vamos pensar uma ação anulatória, você deposita o valor do crédito tributário e suspende a exigibilidade. Mas, nesse momento de crise, né, econômica que o país passa, que as empresas passam, o que acontece? O contribuinte quer que primeiro você tente uma medida provisória. Hoje, no novo código, né, o gênero do que antes era tutela de urgência é denominada de tutela provisória. Há um livro próprio regulando quais são as tutelas provisórias, eu já vou falar sobre elas um pouquinho para vocês, né? Quais são os requisitos, quais são os fundamentos e quais são os efeitos dessas medidas judiciais. Mas no âmbito, isso é importante a gente trazer a conhecimento de vocês, no âmbito administrativo, esse efeito suspensivo da exigibilidade é automático. No momento em que o contribuinte protocola a impugnação administrativa, barreira. Enquanto ele está discutindo administrativamente, a exigibilidade fica suspensa. Fica na pendência do processo administrativo, não é só impugnação, né? Porque nós sabemos, né, que tem um recurso administrativo, eventualmente mais de um recurso na esfera administrativa, enquanto há pendência de decisão na esfera administrativa, a exigibilidade está suspensa. E a esfera administrativa, ela é muito importante, isso eu já quero deixar destacado para vocês aqui, como estratégia processual. Além de suspender a exigibilidade do crédito tributário, impactar a relação fisco e contribuinte, a gente tem um efeito colateral da suspensão da exigibilidade, que no âmbito administrativo é muito bom para o contribuinte, porque ele consegue, enquanto está pendente o processo administrativo, a certidão de regularidade fiscal, certidão positiva com efeito de negativa. E mais, enquanto está pendente o processo administrativo, não pode ser instaurada a ação penal. São os efeitos colaterais da suspensão da exigibilidade. E que nós, como advogados e operadores do direito tributário, temos que pensar, levar em consideração na hora da definição da estratégia processual. Há alguns anos, nós ouvíamos
Muitas vezes os advogados falarem aqui para os seus clientes, né? Olha, nem discute na esfera administrativa isso daí, porque lá na esfera administrativa tem julgadores do fisco e julgadores dos contribuintes, mas sempre prevalece o entendimento do fisco e não adianta discutir nada. Gente, adianta, além de lá os juízes serem técnicos, tributários, né? Tanto do fisco quanto do contribuinte, a gente tem esse efeito colateral que beneficia o contribuinte, que é a certidão de regularidade fiscal, e esse impacto na ação penal, que impede até o ajuizamento da ação penal. Há uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não há justa causa para ação penal até que se defina a relação jurídica tributária na esfera administrativa. Então, a gente não pode deixar de sugerir para o nosso cliente a discussão administrativa. Mas, se nós temos esse efeito automático da impugnação administrativa, quando a gente vai para o processo judicial, olha ali, né, os incisos do artigo 151 que falam das causas de suspensão da exigibilidade processuais judiciais, a gente verifica que é o magistrado que vai definir. E você vai ter que demonstrar, né, hoje, tomando em consideração o Código de Processo Civil de 2015, você vai ter como fundamento para requerer a tutela provisória um de dois, ou os dois, dependendo do caso concreto. Ou você vai poder fundar o seu pedido de tutela provisória, de suspensão da exigibilidade, na urgência, que é a ideia do fumus, que aí você vai demonstrar o fumus boni iuris, o periculo in mora, né? O que já, digamos assim, nós temos um certo conforto para trabalhar, porque era o que nós tínhamos no sistema processual do Código Revogado, de 1973. Mas o Código de 2015 traz um novo fundamento, a evidência do direito. Na verdade, ele não é tão novidade, né? Por quê? Porque no Código de 73 nós tínhamos ali um requisito no artigo 273, que não era a urgência, que permitia a concessão da tutela antecipada, que era a ideia do abuso do direito, né, do manifesto propósito protelatório, que houve uma adequação desses requisitos. A gente diríamos assim, o legislador foi mais técnico e separou o fundamento da urgência e o da evidência. Né? O artigo 311, do Código de Processo Civil de 2015, ele indica quais seriam as causas que nós, para requerermos, e o juiz para deferir a tutela provisória, teríamos que demonstrar para que se consagre a evidência do direito. Né? Mas detalhes sobre isso é só no curso. Né? Aqui nós estamos fazendo um panorama geral. E a gente tem que ter a seguinte consciência: nós aqui estamos apontando fundamentos para o requerimento da tutela suspensiva da exigibilidade. Só que eu posso também trabalhar a ideia da suspensão da exigibilidade olhando para o efeito, né? E quando a gente pensa no processo tributário, isso é muito importante destacar aqui, professor Sabag, como o efeito é suspensivo da exigibilidade, sempre a natureza é cautelar. E quem define esse efeito não é o Código de Processo Civil, porque a gente sempre pensa, não, quando a gente está falando das tutelas provisórias, ex-tutelas de urgência, o efeito é definido pelo Código de Processo Civil. Não. Quem define o efeito da tutela jurisdicional é o CTN. Né? A sentença extingue o crédito tributário quando se forma coisa julgada. A liminar, a tutela cautelar, suspende a exigibilidade. Ela não adianta o efeito do meu pedido final. Né? Então, sempre a natureza jurídica dessas tutelas provisórias, o efeito dela no bem da vida, na relação jurídica de direito material, vai ser cautelar. É lógico que aqui, por isso, eu destaquei. O fundamento pode ser a urgência ou a evidência. Mas a gente nunca vai ter antecipação dos efeitos da tutela. Aí até aqui vai falar, nossa, mas a gente pede a tutela antecipada. A gente pediu a vida inteira, com base no 273 do CPC de 73, a tutela antecipada. Mas o efeito, olha lá, um detalhe do processo tributário, nunca foi de tutela antecipada. Porque o que é tutela antecipada? É antecipar os efeitos da sentença. Não é isso? É esse o conceito tradicional da doutrina, da processualística. E o que seria? Então vamos trabalhar, né? Transportar isso para o mundo do processo tributário. Vamos pensar na nossa ação anulatória. Qual que é o meu pedido final na ação anulatória? Extinguir o crédito tributário. Artigo 156. Quando eu peço para suspender a exigibilidade, eu antecipo a extinção
do crédito tributário? Não, eu só suspendo o artigo 151. Não há uma coincidência entre o meu pedido de tutela provisória e o meu pedido de tutela final. Tutela provisória é fundada no 151, pedido final, sentença, o que eu quero de sentença é 156. Se não há coincidência, eu não estou antecipando os efeitos da sentença. Não é? Então, eu estou fora desse conceito tradicional. Eu estou simplesmente resguardando os interesses do meu cliente, do meu contribuinte, né? Impedindo que seja dado prosseguimento ao ciclo de vida da obrigação tributária. Por isso a gente fala que a natureza é cautelar e não antecipatória. E essa diferença hoje é extremamente importante porque o Código de Processo Civil fala em estabilização da tutela antecipada. E a gente teria que fazer a avaliação se isso seria possível no âmbito do processo tributário. É uma discussão hoje, diríamos assim, das mais importantes a gente pensar com profundidade as causas suspensivas da exigibilidade da obrigação tributária. Espero ter respondido. Bem, com certeza. E assim, como você bem disse, né, professora Camila, isso é um tira-gosto para o nosso aluno perceber que o prato principal ele vai experimentar no nosso curso de pós-graduação em Direito Tributário, que já passou de uma década, né? E você está comigo desde o começo, né, Camila? Acredito que sim, ainda bem, sorte a minha. No CERS nós chegamos há alguns anos com a minha vinda para cá, mas o curso de pós-graduação em tributário, sob a minha coordenação, ele já passou aí de 10 anos, né, com o mesmo time de professores e com o comprometimento que você já conhece. E é por isso que você, estando conosco, você vai evoluir muito. É um curso que vai lhe dar o condicionamento físico, né, o direito material, o direito processual, sem deixar de trabalhar com o nosso dia a dia. Porque quando nós nos especializamos, nós queremos esse engajamento, essa inserção no dia a dia para que o curso não se distancie daquela problemática com a qual convivemos, né, no escritório, no trabalho. Então, nós faremos de tudo para você ter isso, né, Camila? Professor Sabag, eu posso dizer que a nossa parceria é longa e que esse curso de pós-graduação, né, tem tanto tempo porque ele é um anabolizante intelectual para quem faz, não é verdade? Muito bem. Não é Ótimo, isso? Excelente. É essa a ideia, não é? É crescer. Né? E no final das contas, permitir que o direito, né, atinja a sua finalidade, né, que os alunos consigam, né, solucionar as questões colocadas pelos seus clientes e com isso tem os resultados, não só para os clientes, mas também na vida profissional, consigam, né, crescer. Verdade, né? É verdade. E nós ainda temos algum tempinho e eu vou aproveitá-lo para fazer a nossa pergunta derradeira, que as perguntas elas poderiam ocupar uma aula inteira, né? Que nós contamos com a capacidade de síntese que só os bons professores possuem, e é o caso da Camila. E a minha pergunta agora é pontual. Você tratou, professora Camila, das ações anti-exacionais de que dispomos, e você falou de algumas ordinárias, e eu agora volto os olhares para o mandado de segurança. Porque o mandado de segurança, muitas vezes, o próprio cliente, quando não os advogados, né, olham para essa solução processual como assim a última ratio. Né? E parece que o mandado de segurança ele é o resolvedor de todos os problemas. O Sassamutema do processo tributário, salvador da pátria. Salvador, isso mesmo. E essa é a questão. Até que ponto, né, que a gente tem que olhar para o mandado de segurança dessa forma e se de fato essa opção, né, adotada, ela é a melhor opção ou a gente tem que ver isso com cautela. Então, eu lhe abro o espaço para você tratar, então, do mandado de segurança. Bom, professor Sabag, mais uma pergunta importantíssima e de ordem pragmática relevante na solução dos conflitos aí de interesse entre fisco e contribuinte. O mandado de segurança, ele vem, dentro da minha visão, sendo utilizado de uma forma banalizada.
Na verdade, o cliente, ele chega no escritório pedindo um mandato de segurança, né? Eu quero uma liminar. Boa, boa. Né? Ele não sabe que é mandado porque o juiz manda, né? Mas ele ouve falar e sai no jornal, mandado de segurança, liminar, né? E isso tem um motivo de ordem normativa, vamos dizer assim. Por quê? Porque no mandado de segurança não há condenação em honorários. E a gente sabe que as discussões tributárias hoje não envolvem valores econômicos insignificantes para empresas, né? A gente até vê no jornal, né, que tem empresas que sofrem autuações fiscais de bilhões e bilhões, né? Então, além da contingência de discutir judicialmente, não saber o resultado, né? Salvo se já há uma posição do Supremo ou do STJ a respeito da questão, o advogado tem condição de falar, olha, no contexto atual da jurisprudência, a tendência é essa. Mas também a gente sabe que de vez em quando eles mudam e mudam com a velocidade da luz, infelizmente. Né? Nós temos um novo código até tentando controlar isso normativamente, né? Havendo um dispositivo que fala lá que a jurisprudência tem que se manter estável, né? Estável quer dizer igual durante um tempo. Mas o fato é que a lei do mandado de segurança, ela fala que se o contribuinte perder, né, o impetrante perder a ação, não vai haver pagamento de honorários. Então, o mandado de segurança ele vem sendo utilizado, né, de forma que eu reputo banalizada, sempre tomando em consideração isso. Então, os advogados de contencioso tributário optam por entrar com mandado de segurança, mas a gente tem que ter uma cautela, porque nem sempre as questões tributárias elas podem ser provadas de plano. E isso é um requisito, uma condição específica do mandado de segurança, o tal do direito líquido e certo. O direito líquido e certo é eu fazer a prova de plano da questão, né? Colocada ali, eu ter documento, eu não posso fazer a produção de provas no curso do processo, como eu posso numa ação anulatória, numa ação declaratória, no embargos à execução fiscal, numa ação de repetição do indébito. Então, eu posso prejudicar o meu cliente, porque pode ser o caso de eu necessitar de uma perícia, né? Vamos dizer que é uma atividade tão específica do contribuinte que a perícia pode levar a um resultado distinto, inclusive daquele que a orientação da jurisprudência vem dando, eventualmente desfavorável, porque o caso é específico para aquele cliente. E no mandado de segurança eu não posso fazer a prova, né? No curso do processo. E também não posso juntar uma perícia junto lá com a petição inicial. Por quê? Porque a perícia vai demandar uma manifestação da outra parte, e isso não acontece no mandado de segurança. Então, esse é um ponto que tem que ser levado em consideração na hora de definir a estratégia processual ou na utilização do mandado de segurança. Se o caso concreto do seu cliente demandar a realização de prova, né, o mandado de segurança ele tem que ser excluído. E se ele insistir no mandado de segurança, por causa dessa ideia de que o mandado de segurança não vai ter condenação em honorários, nós, advogados, temos que ter a preocupação e a responsabilidade de expor para ele, né, que ele precisa de uma medida judicial mais adequada por causa, né, uma outra, a de rito ordinário, né, que não o rito sumário do mandado de segurança, porque eu vou precisar produzir essa prova para ter o resultado que ele quer. Se eu não posso produzir prova, pode ser que eu perca o mandado de segurança, e aí eu não consigo resguardar o interesse do meu cliente. Então, né, essa ideia de que o mandado de segurança é o salvador da pátria, ele está muito atrelado com essa questão dos honorários advocatícios. Mas nós não podemos, na hora de definir a estratégia para o cliente, levar em consideração só esse aspecto. Para que justamente nós, na hora da provocação da tutela jurisdicional, protejamos o interesse do nosso cliente, o bem da vida por ele pretendido. Então, né, levando em consideração aí o ciclo de vida da obrigação tributária, sabendo que nós temos ações de rito ordinário, de rito sumário, né, levemos em consideração não só esses aspectos colaterais, aí, como é o caso da condenação em honorários nas ações de rito ordinário. Né? Vamos ter essa visão ampla da estratégia processual, sabendo desses riscos. Informando o cliente, ele fica mais até confortável, né, em definir a estratégia processual. Né? Tem que colocar sempre as duas opções, mas nunca esqueçamos do caso concreto, do que o seu cliente quer. Professor Sabag? Muito bem, professora Camila Vergueiro. Nós chegamos ao fim da nossa conversa informal
agradabilíssima, sempre é uma alegria revê-la aqui nos nossos estúdios, diretamente para todo o Brasil, né? E quero dizer aos nossos alunos que este é um aperitivo para o que vocês vão ter no banquete, não é? Você vai ter a oportunidade de conhecer um time de professores que é um time praticamente fixo, que está no projeto há muitos anos e, de minha parte, eu tenho muito orgulho de fazer parte também desse time, porque leciono. Estou com os professores sempre que possível nas aulas, ancorando-os, que é o mínimo que eles merecem, por serem professores que compõem essa seleção, né, de futebol, a seleção da Copa do Mundo. Tropa de elite. Tropa de elite. E aqui, sempre nas aulas de processo, né, Camila, temos a honrosa presença do nosso querido professor Paulo Conrado. E o Brasil, nosso mestre, né? Vai ter a oportunidade de conhecer Paulo Conrado e tantos outros professores que eu vou me furtar de nominá-los porque não há, assim, poderia haver a ideia de uma hierarquia e não há hierarquia, né, num time de futebol de craques, né? Todos são excepcionais, você pode consultar o nosso time. E quero dizer que, estudando conosco, você vai ter acesso a uma obra, isso mesmo, um livro, né, que nós criamos para a nossa pós de tributário, né? E esse livro se chama Estudos Tributários, da editora Saraiva. Eu, na correria, não o trouxe, são 2 volumes. Estudos tributários, os nossos professores escreveram os artigos correspondentes aos seus temas. Então você pode ver aí na internet, jogou estudos tributários, né? Se colocar, eu acho que meu sobrenome também já acha. Estudos Tributários Sabag, já vai aparecer, são 2 volumes que servem como material de apoio. Quer dizer, você está numa pós e tem um livro da nossa pós, né? Você pode ter acesso a ele se você quiser, né? Se não, nós temos os materiais que os professores sempre disponibilizam, né? Mas é um diferencial. Existe um livro, tá, no mundo editorial da nossa pós, aí, uma marca importante para o nosso projeto, tá? Então eu agradeço aí a sua honrosa presença e vou passar a palavra à querida professora Camila, antecipando os agradecimentos e desde já enaltecendo mais uma vez a sua capacidade técnica, a sua didática. E lá atrás, né, Camila? Lá atrás, apenas para registrar, você chegou a ser minha aluna? Nossa, eu ia começar minha fala dizendo isso. Mas, Camila, olha só, isso aí está me incomodando ultimamente. Não incomoda não. Fez toda a diferença na minha vida, né? Assim, eu lembro da primeira vez que assisti a aula com o professor Sabag, e ele contou a história da freirinha do carro. E aí eu lembro que eu falava, gente, não, isso não é uma aula, é um espetáculo, né? Então, hoje, né, assim, estar aqui sentada ao lado dele, participando há anos, né, tendo essa parceria, a confiança que o professor Sabag depositou, acreditou, né, na minha pessoa e na minha intelectualidade, né, desde o comecinho, quando você ainda nem fala direito, morre de medo de falar para as câmeras, de dar aula, você fica nervosa. Assim, eu me sinto assim, sem palavras para poder agradecer, né? E tenho certeza que vocês aí que vão participar dessa pós-graduação vão confirmar, né? Não só pelo aspecto intelectual, a qualidade, o nível dos professores que vão vir aqui, mas eu posso dizer para vocês, o professor Sabag é uma pessoa encantadora, né? Ele sempre está presente nas aulas. Isso, assim, eu acho que é um grande diferencial da pós, por ele coordenada, né? Assim, então, não percam, né? Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade e espero vocês. Muito bem, Camila, suas palavras elogiosas são fruto de sua generosidade e muito obrigado mais uma vez. E teremos aí oportunidades igualmente
ilustrativas para a sua aprendizagem, tá bem? Receba o nosso carinhoso abraço, agradeço a excelente edição dos meus amigos aí, Ed, e também dos demais que compõem a equipe técnica, eminentemente coordenada aqui pelo Ed em São Paulo. Desejo tudo de bom para vocês, felicidades, bons estudos, até a próxima, tchau, tchau.